o poder cósmico e o futuro. Cada pessoa cria e modela seu próprio futuro pela manifestação de seus pensamentos presentes. Pois, como bem disse Emerson, toda pessoa é aquilo que pensa durante todo o tempo. Toda a sua vida pode ser modificada pela mudança de seus pensamentos presentes. Você pode dirigir o poder cósmico existente em seu íntimo e assim controlar toda a sua vida, fazendo com que os desejos acalentados no fundo de seu coração venham a se concretizar. Sua mente está constantemente em movimento, pois os pensamentos, imagens, ideias, sonhos e aspirações não cessam de desaparecer e aparecer. Seu mundo está também constantemente em mutação, em harmonia com seu modo habitual de pensar. Você mesmo cria seu sucesso ou fracasso, sua riqueza ou pobreza, sua doença, sua saúde, e seu alívio ou dor, através de seu modo de pensar consciente ou subconsciente. Pois ele é tal qual seus pensamentos. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Todos os pensamentos, bons ou maus, se conscientemente aceitos, são implantados em seu subconsciente e acabam por se manifestar em sua própria vida. É assim que você cria seu próprio futuro. Um novo futuro. Algumas semanas atrás, visitei no hospital um homem que se havia feito uma operação muito séria. Seus rins haviam deixado completamente de funcionar e ele me pediu que rezasse por ele, dizendo: não tenho mais futuro. Estou só com 40 anos, mas parece que está tudo acabado. Que será de mim e a família? A única coisa que me resta é rezar. Disse-lhe que a primeira coisa a fazer consistia em acreditar com convicção que o poder cósmico que criara seu corpo e todos os seus órgãos podia fazer com que ele se recuperasse e ficasse completamente bom. Eis aí a prece que passamos a fazer juntos. Estamos ambos convencidos de que o poder cósmico que fez nosso corpo e todos os seus órgãos conhece todos os processos e funções de nosso corpo e seu poder curativo flui através de cada átomo de nossos seres, deixando-nos completamente sãos e perfeitos. Todos os nossos órgãos são de origem divina e, pela vontade do Todo-Poderoso, acham-se agora em perfeito estado de funcionamento. Em nossa prece, foi atendida cerca de 15 minutos depois e seus rins passaram a funcionar normalmente, o que deixou o cirurgião muito satisfeito. Esse homem goza de perfeita saúde e já retornou ao convívio de sua família. Em recente encontro que tivemos, disse-me ele: meu futuro está garantido. Sei agora que o meu futuro é um desenvolvimento do meu pensamento presente. Este homem sabe, finalmente, que sua fé na bondade e na orientação divinas e no poder criador do seu próprio pensamento tende sempre a se manifestar em sua vida. Imbuído dessa ideia, está construindo um futuro glorioso para si mesmo, cheio de harmonia, de saúde, de paz e de abundância. A responsabilidade do futuro. Alguns meses atrás, tive uma entrevista com um homem que estava sempre reclamando de tudo, de Deus, do destino, da falta de sorte e até mesmo de seus parentes,
culpando-os de sua infelicidade e da situação adversa que enfrentava. Fiz-lhe ver, em vista disso, que todas as riquezas de Deus estavam à sua disposição. Saúde, riqueza, amor, paz, harmonia e também seu poder cósmico, com o qual ele poderia estabelecer contato instantâneo através de seu próprio pensamento. Enfatizei o fato de que seu futuro, fosse ele qual fosse, dependia única e exclusivamente dele próprio, mas que ele teria de abrir sua mente à beleza divina. Eis aqui a fórmula que lhe prescrevi e que denominei de medicina espiritual e mental. Fase 1. Desvie sua atenção de antigos problemas, aborrecimentos, ressentimentos e recordações desagradáveis, e deixe de criticar os outros e de se autocondenar. Fase 2. Reserve parte da manhã e da noite para implantar em seu subconsciente, por um processo de pensamento construtivo, sistemático e regular, padrões mentais de harmonia, de abundância, de segurança, de sucesso e de total autenticidade. Fase 3. Elimine prontamente todo e qualquer pensamento de medo, preocupação, fracasso, desânimo ou carência de qualquer espécie. Isto implica a imediata substituição dos pensamentos negativos por outros construtivos de harmonia, de paz, de amor, de alegria, de correção e de orientação divina. Essa forma de disciplina mental foi adotada e em cerca de um mês já produzia resultados notáveis em todos os setores de sua vida. Persistindo nesse regime mental espiritual, este homem veio a descobrir que, modificando sua mente, podia fazer com que tudo ou mais também mudasse. Em consequência, seus negócios passaram a prosperar. Ele mesmo sente que está progredindo a passos largos, inclusive já consegue dormir à noite e deixou de culpar os outros. Disse-me ele outro dia: sei que meu futuro é a concretização do meu pensamento invisível. E foi assim que ele conseguiu libertar-se dos maus pensamentos. Nunca é tarde para melhorar. Expliquei recentemente a uma jovem que seu futuro estava em suas próprias mãos e que ela podia fazer literalmente o que bem entendesse com a própria vida, pois esta era única e exclusivamente sua. A verdade é que ela poderia realmente mudar seu futuro. Sua ideia até então era que o futuro estava nas mãos de Deus e que não lhe competia criar e determinar o próprio destino. Disse-me ainda que sua mãe sempre lhe dissera que Deus sabia o melhor, o que convinha a cada pessoa, e que ela deveria receber alegremente tudo que lhe fosse concedido. Expliquei-lhe que a coisa não era bem assim, e que cabia a ela tomar a iniciativa, pois Deus, o poder cósmico, não faz nada por ela a não ser através dela própria, isto é, através de seu pensamento e de sua imaginação. Em vista disso, resolveu ela então adotar um plano inteligente de vida, metódico e eficiente, como o de uma pessoa bem-sucedida na direção de seus negócios. Sugeri-lhe a técnica mental a seguir descrita. Recomendei-lhe que utilizasse 3 vezes ao dia, com sentimento e convicção, e também com entendimento profundo de que todo pensamento tende a se manifestar exteriormente, a menos que seja neutralizado por um outro pensamento contrário, negativo. Estou atualmente projetando e planejando meu próprio futuro.
Sou também filha de Deus e tenho a capacidade de pensar, de sentir, de imaginar, de agir e de reagir. Daqui por diante, todos os meus pensamentos serão de harmonia, de paz, de saúde, de abundância, de correção, de felicidade e de amor divinos. Sei que esses pensamentos são como sementes colocadas no solo, as quais contêm tudo de que necessitam para o seu completo desenvolvimento. Meu subconsciente, da mesma maneira, sabe como fazer germinar as sementes mentais que deposito em minha mente. Sei que meu destino é função de meus pensamentos e sentimentos e que me deixa bastante satisfeita. Em menos de 3 semanas após a adoção dessa técnica e processo de oração, essa moça conseguiu dar sua vida maior colorido, vitalidade, alegria, felicidade e satisfação. Posteriormente, veio a se casar com um jovem médico, fez uma viagem à volta do mundo e sofreu uma maravilhosa transformação mental, o que deu à sua vida um novo colorido, beleza e amor. Descobriu ela, enfim, que os desejos normais e as exigências de uma vida plena devem ser satisfeitas de um modo inteligente, desde que a pessoa se permita a ser um instrumento criador do poder cósmico existente no interior do seu próprio ser. Disse-me ela finalmente: é maravilhoso saber que sou uma filha de Deus e que Ele se manifesta e se expressa através de meu ser, assim como também que meu futuro é criado por mim mesmo. O planejamento do futuro. As pessoas estão sempre planejando para o futuro, mas ao pensarem ou planejar alguma coisa para o futuro, isso está, na realidade, sendo feito agora, no presente. Da mesma maneira, quando as pessoas se arreceiam de retardos, de obstáculos e de impedimentos de seus planos futuros, tal coisa também se verifica agora. Na mente cósmica, entretanto, não há tempo ou espaço, mas apenas o agora eterno. Por ser ela onipotente e sem restrições de tempo e espaço. Há muitas pessoas que passam o fim de semana fora e antecipam sempre a segunda-feira como um dia negro, o que faz com que a mesma se torne naturalmente um dia de confusão e depressão para elas, uma vez que assim decretaram conscientemente seu futuro, levando seu subconsciente a reagir de forma correspondente. Quando alguém deseja realmente modificar seu próprio futuro, tem antes de tudo de decidir a modificar seus pensamentos, sentimentos, ações e reações. Pode assim sentir-se renascer em Deus, ao compreender que a própria mente é parte da mente cósmica e que esta é função de seus próprios pensamentos de bondade. A pessoa pode transformar-se e construir um futuro glorioso e maravilhoso, simplesmente pela renovação da própria mente. Como enfrentar a vida? Alguns anos atrás, quando fazia algumas palestras no Colégio de Ciência Psíquica, na Irlanda, entrevistei uma jovem mulher que me confidenciou o seguinte: não tenho forças para lidar com os meus problemas e dificuldades, e nem tampouco para enfrentar e solucionar os problemas na vida. Sou uma mulher divorciada, que odeia a si próprio, não presto para nada. Fiz-lhe ver desde logo que esse seu modo de sentir era simplesmente decorrente de seu habitual e negativo modo de pensar, assim como também de seu constante autocriticismo ou autocondenação,
que vinham envenenando suas fontes de esperança, de fé, de confiança e de entusiasmo, e desta maneira fazendo com que ela se sentisse como um fracasso físico e mental. Em outras palavras, ela estava se auto-envenenando mentalmente e assim poluindo o santuário do Deus vivo, existente no interior do seu próprio ser. Falei-lhe também sobre as leis da mente, enfatizando-lhe que constantemente se colhe aquilo que se semeia no subconsciente, que ela aqui se encontrava como todas as demais pessoas para superar problemas, desafios e dificuldades, e também para levar uma vida vitoriosa, que ela devia se comportar como uma filha de Deus e enfrentar a vida audaciosamente, e finalmente que ela precisava aperceber-se da existência do tremendo poder cósmico existente em seu íntimo e utilizá-lo. Contei-lhe a história de Ed, o famoso aviador, e de seus companheiros que caíram no Oceano Pacífico e ficaram flutuando ao sabor das ondas em sua balsa. Ed sentiu-se faminto, rezou para que encontrassem comida, e uma gaivota, pouco depois, pousou em sua cabeça, demorando-se o suficiente para ser apressada e em seguida utilizada como alimento. A seguir, rezou pedindo que fossem socorridos, e assim aconteceu. Ele acreditou na sabedoria e no poder de Deus, e em que seriam socorridos, o que veio realmente a se verificar, pois o poder cósmico responde a todo aquele que crê e recorre a ele. Essa narrativa causou profunda impressão na jovem Irlanda. Disse-lhe também a prece abaixo, dizendo-lhe que a mesma era um processo de recondicionamento de sua mente, e sugeri-lhe que, sempre que os pensamentos negativos lhe ocorressem, o que certamente aconteceria devido ao seu hábito destrutivo de se autocondenar e se menosprezar, imediatamente o suplantasse com um pensamento espiritual e elevado. Eis a prece que lhe recomendei que usasse durante 10 minutos pela manhã e à noite. Sou filha de Deus e também um elemento divino. Deus tem necessidade de mim, exatamente onde me encontro, sem o que eu não estaria aqui. Sei que aqui me encontro como elemento de expressão do amor da vida, da verdade e da beleza divinos, e também para fazer aquilo que me compete e assim contribuir para a humanidade. Tenho muito a dar. Posso dar amor, alegria, confiança e satisfação a todas as pessoas, animais e coisas do universo divino. Aqui me encontro para fazer com que a dádiva de Deus existente em meu íntimo se manifeste. Sou mentalmente falando como um jardineiro, pois colho aquilo que semeio na vida. A vida é um espelho, tanto para o rei como para o mendigo, e tudo aquilo que lhe dou, ela me devolve sempre em maior quantidade. Deposito no jardim de minha mente maravilhosas sementes de paz, amor, satisfação, sucesso, harmonia e alegria. Perdoo a mim mesma por alimentar pensamentos negativos e destrutivos e dedico amor e satisfação a todos os meus parentes e a todas as pessoas do mundo. Sei que perdoei aos outros quando, ao encontrá-los em minha mente, nada de desagradável ocorre. Sinto-me então livre.
Estou constantemente colhendo os frutos das deliciosas sementes que plantei em meu subconsciente. Sei que meus pensamentos, como as sementes, virão a se manifestar como forma, função, experiência e condições. Penso em tais coisas, sabendo que o poder cósmico se encontra em meus pensamentos de bondade. Sinto-me finalmente em paz. Esta prece foi pronunciada por esta mulher pela manhã e à noite, durante 10 minutos, como lhe recomendaram. Ciente ela de que seus olhos e ouvido, respectivamente, vinham e ouviam aquelas verdades, pondo assim a visão e a audição em funcionamento, reforçando o poder de suas afirmações. Algumas semanas mais tarde, eu recebia a seguinte carta: Prezado Dr. Murphy, todos nós apreciamos muito suas palestras que contribuíram para abrir os olhos de muita gente. Gostaria nessa oportunidade de lhe dizer-lhes das modificações que se verificam comigo. Fiz as orações de forma que o Senhor me recomendou, e decorridos uns poucos dias, toda a amargura da minha alma desaparecia, como que por mágica. Inscrevi-me em um curso de dança e em meu trabalho já fui promovida a chefe do meu departamento. Além disso, o assistente do gerente pediu-me em casamento e devemos estar casados dentro de 6 meses. Já perdoei a mim mesmo, assim como também a todos meus parentes. Cada dia é agora um novo dia. Sei que meu futuro é previsto por mim mesma, isto em função do meu modo de pensar, de sentir e de imaginar. Sou-lhe imensamente grata. Deus o abençoe. Como mudar o destino? Alguns meses atrás, um jovem vendedor veio procurar-me dizendo que não conseguia entender-se com o patrão. Não havia conseguido vender sua cota de mercadorias e fora despedido. E no momento estava sem dinheiro. Dispusera-se, além disso, a uma caminhada de 15 quilômetros até Hollywood a fim de pedir à irmã uns $100 emprestado, tendo ela, entretanto, friamente recusado, dizendo-lhe que, enquanto ele não parasse de beber e andar com mulheres, não faria nada por ele. Disse-me ainda que dormira em uma espelunca, cujo encarregado gentilmente lhe havia sugerido que me procurasse, pois eu estaria em condições de ajudá-lo. Sua triste história de pesar, desapontamento, ódio e ressentimento para com seu antigo patrão e os membros de sua família que se haviam recusado a ajudá-lo demorou mais de 1 hora. Além disso, tudo confidenciou-me ele, também que era membro de uma igreja e que obedecia religiosamente a todas as suas regras, normas, rituais e cerimônias, assim como também comparecia a todos os seus serviços dominicais, e não obstante, tudo estava contra ele. Sua zanga ia até mesmo a ponto de incluir o próprio Deus, por deixá-lo chegar àquela situação. Em muitos casos como esse, a cura está em sua própria explicação. Sabendo disso, expliquei-lhe que uma pessoa pode seguir religiosamente todas as regras, rituais, doutrinas e dogmas de uma igreja, de uma forma apenas exterior, e ainda pensar negativa e destruidoramente. Disse-lhe ainda que ele acreditava em um Deus punitivo, ou que Deus não havia tratado corretamente, coisas que automaticamente lhe criariam problemas e dificuldades. Em outras palavras,
Ele era seu próprio atormentador e o único responsável por seus fracassos, carências e desventuras, pois cada um recebe de acordo com aquilo que acredita. Expliquei-lhe ainda que a primeira coisa a fazer era admitir que estava errado, o que então lhe permitiria reformular completamente toda a sua vida. Esta foi a prescrição espiritual e mental que lhe fiz. Faça de si mesmo a imagem mental de um grande vendedor. Imagine-se sendo congratulado por todos os seus parentes pela conquista da sua nova posição, por ter sido promovido e também por seu grande sucesso. Concentre-se frequentemente nessa imagem mental com o poder cósmico existente em seu íntimo. Lhe proporcionará uma nova posição plena de oportunidades de sucesso. O homem em questão procedeu exatamente da forma que lhe recomendei, sem se preocupar em resolver todos de uma vez os seus problemas de ressentimento para com seu patrão e seus parentes. Passou muito pelo contrário, sempre que se lembrava deles, a abençoá-lo em silêncio, dizendo: eu os abençoo, Deus esteja com vocês. Algumas semanas mais tarde, já ele se sentia completamente livre daqueles sentimentos de ressentimento e hostilidade. Atualmente, o jovem vendedor ocupa uma posição de destaque em uma das organizações mais importantes de Los Angeles e não cabe em si de entusiasmo. Sua transformação foi total e constituiu mais uma prova de que a mudança do modo de pensar modifica o futuro. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Arte da Oração. Meu nome é Luísa Helena e você está aqui comigo no canal Arte da Oração. É com muita alegria, com muito prazer de receber vocês aqui para ouvir esse audiolivro, para ouvir este capítulo 14 com tantas riquezas, com tantas pérolas, com tantas bênçãos para nossas vidas. Eu quero de antemão pedir desculpa aos meus amados ouvintes por essa chiadeira que se encontra principalmente nesse áudio aqui do capítulo 14. Há uma movimentação muito grande de motos e carros hoje aqui no momento que eu estou gravando esse capítulo. Tentei gravar de outras formas mais cedo, mais tarde e não deu, e toda hora que eu ia gravar era esse tumulto de carro, de zoeira, cachorro latindo, nós tivemos até os passarinhos hoje cantando. Então, você que se incomoda de uma certa forma com esse chiado no audiolivro, às vezes pode até parecer que foi feito de qualquer forma, mas não foi, tá? Foi feito com muito carinho, foi feito com muito compromisso de estar passando, essas informações, essas orações, para os meus ouvintes. Então, são coisas que eu não consegui controlar, realmente não dá para controlar, o externo, mas eu espero que em breve a gente esteja aí num estúdio, mais assim, apropriado, para poder camuflar um pouco a zoeira, ou até mesmo eu poder fazer umas adaptações aqui neste local de gravação abençoado que Deus me deu. Então, eu quero muito agradecer a você, que é inscrito no meu canal, agradecer a você por ter ficado até o final do capítulo 14, que foi uma bênção, fazer essa narração, aprender mais sobre essas orações, e agradecer a você que já está inscrito, você que quer se inscrever, eu convido a você aí para poder tocar nesse botãozinho
do lado direito, esquerdo, né? Se eu não me engano, é do lado... aí do seu computador, do seu celular, se inscrever, ativar as notificações para receber mais, né, das narrações, que a gente tem aí mais livros do Joseph Murphy para a gente poder estar narrando, né, sobre orações também, sobre o subconsciente. Daqui a um tempo eu vou estar fazendo algumas lives, a gente vai estar aprendendo mais sobre, né, esse poderoso mecanismo, essa poderosa parte da nossa mente, né? Onde fica gravadas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, né? É como se fosse um CD ali, e é programado tantas coisas através, né, de palavras, através de traumas, através de tantas coisas, e a gente está nesse movimento para poder reprogramar mesmo a mente, para poder ter uma mente voltada segundo a vontade, né, daquilo que Deus criou a gente para ter. Uma mente cheia de amor, uma mente cheia de criatividade, uma mente cheia, né, das palavras que edificam, e a gente está nesse movimento para poder transformar o Brasil e o planeta Terra, né, em mentes renovadas, segundo a mente de Deus. Então, eu agradeço a você por ter ficado mais uma vez, né, até o final. Vou fazer as considerações finais do capítulo 14 e que a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo possa estar no meu e no seu coração, germinando, né, no nosso subconsciente, em o nome de Jesus. Até a próxima narração. Fique com Deus e um grande abraço. Pontos a considerar. Cada pessoa cria e modela seu próprio futuro. Seu futuro é função de seu pensamento presente. A primeira coisa a fazer para modificar seu pensamento, seu corpo e suas condições de vida é acreditar que o poder cósmico pode recuperá-lo e proporcionar-lhe todas as bênçãos do mundo, pois é todo poderoso. Toda pessoa deve assumir a responsabilidade pelo próprio futuro e deixar de culpar os parentes, Deus, a vida e o universo. Você pode estabelecer instantaneamente contato com o poder cósmico através do seu próprio pensamento e assim fazer com que seu futuro seja exatamente como deseja que seja. Reserve sempre algum tempo pela manhã e à noite para implantar em sua mente, pelo pensamento construtivo, regular e sistemático, os padrões mentais de sucesso, prosperidade, abundância, correção, harmonia e autenticidade. Seu futuro está nas suas próprias mãos, pela simples razão de que somente se lhe colhe na vida aquilo que se semeia na própria mente. Pensar que o próprio futuro está nas mãos de Deus e não em suas próprias não passa de mera superstição. Seu destino é criado por seus próprios pensamentos e sentimentos. É sempre possível planejar para o futuro, pois o planejamento de alguma coisa para o futuro é na realidade feito agora, nesse momento, na própria mente. Da mesma forma, a pessoa que se detém a pensar em atrasos, obstáculos e impedimentos está ocupando seu pensamento com as tais coisas agora e assim criando exatamente os elementos de que se arreceia. Não há na mente cósmica nem tempo nem espaço. Tudo se resume a um agora eterno. Planeja agora em sua mente alguma coisa gloriosa e maravilhosa.
Enfrente corajosamente seus desafios, problemas e dificuldades, consciente de que, assim como eles, Deus também existe e também de que há para todos eles uma solução divina. Enfrente os problemas com coragem e determinação divinos, que o poder cósmico virá instantaneamente em seu auxílio, pois Deus está sempre a seu lado. Seu futuro é função de seu próprio modo de pensar, de sentir, de imaginar, de agir e de reagir. Uma pessoa pode seguir religiosamente todas as regras, normas, rituais e cerimônias de uma determinada igreja e mesmo assim sentir-se frustrado, miserável e infeliz. Somente a própria pessoa é responsável pelo seu próprio modo de pensar e de crer. Seu destino pode ser modificado pela mudança de seu próprio modo de pensar.